7 erros que destroem o condomínio e ninguém percebe. Você acha que o condomínio quebra por falta de dinheiro? Não é por isso. Condomínios quebram por decisões pequenas, decisões que parecem inofensivas, que passam desapercebidas em assembleias, em reuniões de conselho, na rotina do síndico. E quando o problema aparece, já virou déficit, já virou conflito, já virou processo. Eu já vi condomínio que parecia saudável financeiramente, mas 2 anos depois estava afundado em dívida. Não foi escândalo, não foi corrupção, não foi por um caso isolado. Foi a soma de pequenas decisões erradas. Hoje eu vou te mostrar os 7 erros que destroem um condomínio silenciosamente. E o erro número 4 é o mais comum de todos. Depois de mais de 20 anos atuando em gestão de condominial, eu posso afirmar, a maioria dos condomínios não percebe que está cometendo estes erros. E quanto antes você perceber isso, menor será o prejuízo. Erro número 1, gestão emocional. Síndico que evita decisão impopular, conselho que recua por pressão, assembleia que decide no calor do momento. Vou te contar um caso real. Condomínio com 240 unidades. Precisava de um reajuste de 8%. Eles sabiam disso, mas aplicaram apenas 3%, porque não era o momento. O que aconteceu 2 anos depois? Déficit acumulado de quase R$600 mil. Taxa emergencial. E aí, revolta generalizada, troca de síndico, instabilidade. Pessoal, síndico não é político, é gestor patrimonial. E gestor patrimonial precisa tomar decisão técnica, mesmo quando é desconfortável. Síndico que tenta agradar todo mundo acaba prejudicando o condomínio. O segundo erro é viver apagando incêndio no que se refere à manutenção. Elevador quebra, conserta. Bomba queima, conserta. Fechadura apresenta fissura, empurra. Isso não é gestão, isso é sobrevivência. Sobrevivência custa caro. Eu já vi condomínio economizar R$30 mil por ano em manutenção preventiva e gastar mais de 400 mil depois de alguns anos em troca emergencial de equipamentos. E além do prejuízo financeiro, existe o risco jurídico. Se ocorre acidente e não havia plano preventivo, a responsabilidade pode ser pessoal. Manutenção preventiva, pessoal, não é luxo, é blindagem patrimonial. Agora vamos falar sobre algo quase invisível: os contratos. Elevador, portaria, limpeza, administradora, seguro. Condomínio médio pode ter entre 15 e 20 contratos ativos. Se cada um estiver apenas 5% acima do valor de mercado, vamos fazer uma conta bem simples aqui. Condomínio gasta R$300 mil por mês, 5% mal negociado, 15 mil por mês, 180 mil por ano, sem ninguém perceber. O condomínio não quebra por um grande erro, quebra pela soma silenciosa de pequenos erros. Quando foi a última auditoria real de contratos do seu condomínio? Quando o seu síndico chamou fornecedores para renegociar os contratos? Quando houve uma tomada de preço comparativa com as empresas que aí estão? Porque o valor parece pequeno isoladamente, mas ao longo de um ano vira um rombo. E se você acha que esse é o pior problema, espera o próximo. Esse é o mais comum. Previsão orçamentária, orçamento feito para não assustar. Subestima a despesa, ignora dissídio, ignora reajuste contratual, ignora inflação real. Síndico fica bem na foto, não vai passar um reajuste. Depois vem o déficit, depois vem a taxa extra, o rateio, e isso gera revolta. Agora eu vou te fazer uma pergunta direta. Você prefere um reajuste planejado de 6% hoje ou um reajuste de 15% ano que vem? Ou pior ainda, um rateio emergencial para cobrir o caixa negativo do seu condomínio? Pessoal, orçamento não pode ser manobra política. Tem que ser honesto, transparente, baseado na realidade. Mascarar número não resolve problema, só empurra para frente. E empurrar para frente custa caro. E o mais curioso é que tudo isso poderia ter sido evitado com planejamento. Agora eu vou fazer perguntas que poucos síndicos conseguem responder na hora. E aí, síndico, quantos meses de fundo de reserva tem no seu condomínio atualmente? Qual o custo médio da taxa condominial por unidade? Qual é a economia, qual o saving anual que sua gestão trouxe em negociação de contratos? Qual a inadimplência real do seu condomínio hoje? 8%?
10%? Perigoso. Condomínio com arrecadação de 400 mil, se tem 10% de inadimplência, é um rombo de 40 mil reais por mês, 480 mil reais por ano. Como vimos no exemplo anterior, pequenas distorções percentuais viram grandes perdas anuais. E isso acontece porque sem indicador, ninguém enxerga o tamanho do problema. Gestão sem número é gestão no escuro. E gestão no escuro é risco. Outro erro muito comum do condomínio são os problemas de comunicação. Grupos de WhatsApp não é governança, é ambiente emocional. Sem comunicação estruturada, o grupo vira tribunal, boato vira realidade, opinião vira acusação, síndico vira alvo. Comunicação profissional exige canal oficial, prestação de contas claras, relatórios didáticos, comunicados e mais comunicados da gestão. Respostas dentro do prazo. Sem isso, a gestão vive sobre tensão permanente e tensão constante gera desgaste. Gestão que se comunica mal perde autoridade e gestão sem autoridade perde governança, perde o controle. Ah, e tem o risco jurídico, né? Esse é o mais perigoso. AVCB vencido, laudo estrutural ignorado, irregularidades trabalhistas, ausência de seguro adequado. Eu já vi condomínio ignorar a recomendação técnica de reforço estrutural e anos depois, fissuras graves apareceram. O custo foi milionário, o síndico foi responsabilizado. Quando acontece um acidente, ninguém pergunta quanto o condomínio economizou. Aí a conversa deixa de ser financeira e passa a ser jurídica. Todos vão perguntar: quem é o responsável? E muitas vezes a responsabilidade é pessoal. O maior risco do condomínio não é apenas financeiro, é também jurídico. Pessoal, condomínio não quebra por azar, ele quebra por falta de método. Decisão após decisão, erro após erro, improviso após improviso. Gestão profissional não é custo, é proteção patrimonial, é estabilidade, é segurança jurídica. Agora eu te pergunto, qual desses erros você vê mais acontecer no seu condomínio? Escreva aqui nos comentários. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com quem participa da gestão do seu condomínio. Porque às vezes o que falta não é dinheiro, falta método. E patrimônio não se protege com improviso. Condomínio não quebra por azar, quebra por falta de método. E método exige responsabilidade.